pessoal, amigos do Clube do Livro. O episódio de hoje vai ser bem curtinho, porque ele, na verdade, é um episódio que eu vou contar o porquê que eu abandonei o livro O Império Universal e Seus Antípodas. Esse livro é do Marcos Del Roio, é um livro que eu sempre quis ler, ele tá na minha lista de leitura tem um tempão, porque um professor da época da graduação passa um capítulo do livro, então eu já tinha essa referência e eu acho esse título muito bonito. O Império Universal e Seus Antípodas. Eu acho um título muito bonito e, inclusive, é muito ruim quando eu pego um livro para ler por causa do título. Eu não leio livros pela capa, mas eu leio livros pelo título. E o livro é ruim, pra mim, né? E aí eu fico, que saco. Mas outra questão interessante todo mês eu escolho um livro pra comprar o livro físico. E se for pra mim ler outros livros, se eu conseguir ler mais de um livro por mês, eu leio online. E aí acontece que os livros que eu compro físicos sempre são ruins, é incrível. Eu sempre escolho livros físicos que não me prendem tanto. E por outro lado, os livros que eu leio online, eu fico, cara, eu devia ter comprado esse livro físico, porque ele é muito bom. Eu tô passando por isso agora, né? Eu parei de ler O Império Universal e Seus Antípodas, e aí eu comecei a ler um livro da Rosa Luxemburgo, e eu falei, cara, eu devia ter comprado esse livro aqui, que é incrível, eu tô gostando muito. E é isso, então, vamos entrar na questão do livro em si. Antes de entrar na questão do livro, uma coisa que também é interessante falar aqui, e é a minha estratégia de leitura, é uma estratégia prática de leitura sempre que eu tô lendo um livro e eu começo a perceber que eu não tô conseguindo desenvolver a leitura, que eu não tô gostando, que a leitura tá muito lenta, eu resolvo parar de ler, sabe? Eu não tenho apego nenhum a livro, nossa, comecei e tenho que terminar, essa coisa toda. Porque como eu leio rápido, e quando eu não tô gostando, eu leio muito devagar, eu começo a postergar, começa a ser aquela leitura assim lenta. Eu prefiro parar de ler por questões estratégicas, eu tô fazendo mestrado, eu não tenho tempo pra ficar lendo. Então eu falo, cara, eu vou parar de ler, porque senão eu vou perder muito tempo lendo um livro que eu não tô gostando, enquanto que se fosse um livro que eu tô gostando, eu leria super rápido. E aí, o que acontece? A minha crítica em relação ao livro não é que ele é ruim, pode ser que tenha pessoas que gostem dele, né? Então, eu não vou falar que eu não indico a leitura. Mas é um tipo de modo de escrita que não me pega pessoalmente. E aí, se você achar que também não te pega, não leia. Que é o seguinte, eu não me dou bem com análises de longa duração, sabe? Por exemplo, o Del Roio, ele faz uma análise histórica de longa duração. Ele vai falar dos impérios da época da antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, as relações entre o Ocidente e o Oriente, em todos esses períodos históricos. Então, assim, ele vai trazer muita informação em poucas páginas e acaba que eu não consigo absorver as informações. Por exemplo, eu li um livro há um tempo atrás, eu fiz um podcast sobre esse livro, que é sobre o socialismo da Coreia Popular, né? Toda a história da guerra e etc. Eu gostei muito e eu consigo, se eu tivesse que falar desse livro agora, eu conseguiria falar da história tranquilamente. Mas, por quê? Porque é um recorte bem definido, é uma história bem definida. Agora, a forma como o Del Roio vai escrever, ele fala de várias épocas históricas, ele faz muita regressão, ele tá falando aqui agora e aí de repente ele já tá falando sobre outro período. Ele fala sobre diferentes povos, só que sem aprofundar, obviamente, né? Porque uma história de longa duração, ela não consegue aprofundar. Então, eu não consigo aprender com isso, sabe? Essa coisa da história de longa duração, de totalizar a história, pra mim fica muito confuso, né? Mas de forma geral, o tempo todo ele vai falar sobre a forma como o Ocidente sempre tentou criar um espantalho de Oriente, tanto internamente quanto externamente, para lutar contra. E aí ele vai falar da época das cruzadas, da luta contra os muçulmanos, né, a questão religiosa,
Então ele vai trazer vários exemplos para mostrar como o Ocidente, ele tenta se criar através dessa narrativa do outro, né? E outra crítica que eu tenho a fazer ao livro, que também me fez querer parar de ler, é que ele vai partir muito da crítica a filósofos. Ele vai citar vários filósofos que vão endossar essa ideia de Ocidente e Oriente, né? Como Hobbes, Francis Bacon, Descartes, John Locke, Adam Smith. Enfim, ele vai trazer vários pensadores que corroboram com essas ideias. E aí, ele parte muito das ideias e vai para a materialidade. Só que eu gosto de análises opostas. Eu gosto de análises que parte da materialidade e vai para as ideias. Porque as ideias só existem porque a materialidade vai dando suporte para que elas possam existir. Então, eu não gosto muito... Para mim, essas críticas elas acabam caindo muito num personalismo, num moralismo, de criticar o autor em si, sendo que o autor ele é só fruto do seu tempo e ele não necessariamente escreveu por mal, assim, no sentido de que às vezes ele não tinha a crítica necessária, então ele vai escrever ali o que ele consegue, o que ele alcança, sabe? Então eu não gosto também de fazer a crítica dos momentos históricos com base nos pensamentos das pessoas que foram mais influentes. Até porque não importa o quão brilhante ou o quão difundido seja um pensamento, o que forma a materialidade não é o pensamento, é a materialidade em si, né? São as condições sociais, econômicas, etc., que vão formar os pensamentos da época. Então, eu também não gosto de livros que ficam batendo cabeça com os pensamentos, da época, porque, pra mim, não é o tipo de análise que eu gosto, assim. E outra questão é que ele é bastante influenciado pelo Weber, né, o que eu achei engraçado, porque, enfim, ele se coloca como marxista e tal, só que ele tem uma análise bem abrangente, ele não se fecha ao marxismo. E aí, muitas vezes, isso faz com que ele tenha essa análise que foge um pouco da metodologia que eu tô esperando ver. E, pra mim, não é interessante. Então, é isso, basicamente. O próximo podcast, eu vou falar sobre um capítulo específico da Era das Revoluções, do Hobsbawm, porque eu tive que dar uma aula sobre esse capítulo no estágio de docência. Então eu pensei, quer saber? Já que eu já li, já fichei, tá bem bonitinho, eu vou trazer pro podcast esse capítulo, que é o da Revolução Industrial. Então eu vou falar sobre a Revolução Industrial, vai ser bem interessante. E depois disso, eu vou fazer um podcast sobre o livro da Rosa Luxemburgo, que eu estou gostando muito, tô começando a fichar. E aí eu não sei quando que eu vou fazer esse podcast, vai demorar um pouco, né? Porque... enfim, eu tô no início do livro ainda, estou bem corrida, então vou demorar a aparecer aqui. Depois do capítulo do Hobsbawm, que eu vou gravar logo, eu vou demorar um pouco para gravar o próximo. E é isso, pessoal. Até a próxima!